E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo e gente, começando hoje diferente, tudo bem? Começando com Boku no Hero Academia, exatamente, capítulo 322. Gente, o que estava acontecendo nos capítulos passados, não é mesmo? Vamos lá, tivemos a continuação da luta, se você pode falar dessa forma, entre o Deku e a turma A, né? Pelo que foi falado ali, a gente percebeu que o Deku estava relutante, tentando não aceitar a ajuda dos seus amigos de turma, mas no final o Iida, juntamente num esforço completo entre todos as da turma A, meio que fazendo um callback, tanto à época do Sten, quando o Deku chegou, tá usando até as mesmas frases o Iida utilizou ali no final, como também no resgate do Bakugou, com as estratégias, a forma como eles iriam chegar até ele. E foi um momento muito bonito, principalmente pelo fato de nós termos ali um grupo que realmente está comprometido a ajudar o Deku durante esse processo todo de tentar achar o All for One e também não carregar este fardo sozinho. Vamos ver agora como vai se dar o processo ali do término desse todo esse processo de trazer ele de volta e como serão as interações, né? Já com essa nova fase do Deku muito mais amadurecido, mesmo que ainda esteja ali um pouco trevoso, se você pode falar dessa forma, como vai ser daqui pra frente, tudo bem? Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que, caso vocês gostem do nosso conteúdo, deixe aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. Então é isso, gente. Vambora pro capítulo. Mas como é de praxe, não vamos esquecer de agradecer o pessoal da Gravity Scans. Exatamente, gente. O pessoal da Gravity sempre trazendo aí este maravilhoso mangá com altíssima qualidade, tradução rápida e bem diagramadinho, gente. É bom demais, é muito gostoso você pegar uma obra bem trabalhada, feita com amor. Então vamos agradecer o pessoal da Gravity Scans. Gostaria de mandar aqui um salve para a WL, Tex, Sky, Rukas, Soiter, Shima, Sounds, Hawkeye, Kaz e Mist. Essa galera que trabalha toda junta para poder trazer esse maravilhoso mangá toda sexta-feira numa qualidade absurda e completamente de graça. Caso você queira ajudar eles, dê uma olhada no Padrinho. Eles estão ali para poder receber algumas ajudas, porque querendo ou não, gente, você gasta dinheiro, às vezes é necessário equipamento e é sempre bom você conseguir ter uma grana ali para poder repor eles e até mesmo pagar algumas continhas, não é mesmo? Pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém consegue fazer as coisas de graça o tempo inteiro. Então, por favor, dê uma olhadinha, tudo bem? Então, vamos continuar a leitura. Eita peste. E aqui nós temos o Deku, né? Caindo, ainda naquele momento onde o Iida tinha segurado a sua mão, falado aquelas palavras e ele tinha deixado sair todo aquele sentimento que estava reprimido. E aí o Deku pensa: tenho que me soltar. Eu sei, mas não tenho mais forças. E aí ele lá no momento com essa explosão, né? Chorando e botando pra fora tudo aquilo, aquela mão segura, firme do Iida, segurando sua mão, e ele vai fechando os olhos. E aí, desmaia. Nesse momento, a Uraraka utiliza liberar, e aí ela consegue tirar o Iida e ele estão vindo em alta velocidade, cara, vindo com todo o impulso de que eles estavam vindo, né, com a força que foi colocada tanto pelo Bakugou quanto pelo Todoroki, como também pelo próprio Iida, né, no processo do impulso. E eles atravessam eles atravessam a cidade, né, numa velocidade extrema. Você vê eles passando entre os prédios, sobre os prédios. E aí o Iida: e agora?
Como vamos pousar? E lá embaixo está o Kirishima. Tá de boa, tá de boa. E aí, o Ida. Kiri. E pum, meu amigo. O impacto foi absurdo, velho. Você vê, ó, os destroços saindo do impacto. E aí nós temos a nossa Invisible Girl chegando. Vocês estão bem? Junto com Can't Stop Twinkling. E nós temos o Kirishima segurando os dois. Mano, Kirishima, velho. Segurando os dois, dando um estilo Dio, né? Pra trás aqui, totalmente invencible. Eu não vou cair. E segurando. Midoriya. Um tempo atrás, fiquei pra baixo com uma notícia. Um garoto, na minha idade, correu pra salvar um amigo. Foi você, não foi? Ah, que era justamente aquela época que ele tava no processo de transformação, né? Que ele tava saindo daquele estágio que ele tinha visto a Ashida, né? E aí? E não tinha nenhum poder especial envolvido que você fez naquela época? É a nossa resposta pra você agora. E ele segura, ó. Você estava muito bem posicionado, Kirishima. O Ida fala. Ah, só segui as ordens do Endeavor. Foi muita sorte. E nesse momento, todos da classe A chegam como se fossem preocupados, tentando chegar o mais rápido possível. Você vê ali o Bakugou, você vê a Sui, você vê a Ashido, você vê o Choji, muita gente chegando, todo mundo. E aí, Ashido, Midoriya, não quero perder mais ninguém. Vamos ficar juntos? Vamos todos voltar para a escola? E aí, Midoriya levanta, ainda cambaleante. Ele fala, ei, Midoriya! E aí, só aquela voz fraca, mas ainda relutante. Eu quero muito. Mas tenho medo. A UA tá cheia de civis. Não quero mais causar problemas pra ninguém. Nunca mais. Não posso continuar como antes. E aí chega o Bakugou. Lembra que eu te disse quando Shigaraki me espetou? Aí o Deco, só os olhos esbranquiçados. Não lembro. Pare de tentar vencer sozinho. E tem mais. Quando meu corpo se moveu por conta própria, fui perfurado, senti que precisava falar tudo. Sempre te desprezei por não ter uma individualidade. Era para você ser inferior, mas você sempre parecia estar um passo à frente. Eu não suportava isso. Não queria nem olhar para você. Não queria aceitar esse fato. Cara, e a imagem dos dois? Flashback de todas as coisas que aconteceram. Naquele momento, Bakugou e Midoriya voltaram a ser crianças. E dividir aquilo tudo que estava guardado há anos atrás. E o Bakugou continua. Eu quis te afastar. Então te atormentei. Tentei negar a realidade e me manter num pedestal. Mas eu sempre fui o perdedor. Depois de entrar na UA, e então nós temos a imagem do Bakugou e do Deco durante o colégio. Ambos ali crescendo e as dores amadurecendo. Então o Bakugou continua.
Nada. Nada aconteceu como eu esperava. Todo dia entendia sua força e percebia a minha fraqueza. Nesse momento, já amadurecidos pelas coisas que tinham acontecido, você percebe pelo visual deles, Bakugou e Deku, com a roupa da Yue, o uniforme da Yue. Porém, algo estava diferente. Deku demonstra que está voltando, que ele está sendo trazido para casa. Os olhos, antes brancos, sem nenhuma reação, agora começam a perceber e a se ativar em relação a tudo aquilo que estava sendo falado. E agora, nesse momento, Bakugou continua. Dizer isso não vai mudar o que eu fiz. Eu sei, mas é do fundo do coração. Izuku, depois de tantos anos, depois de tantos conflitos, depois de tantos momentos, brigas e diferenças, pela primeira vez, Bakugou fala o nome de Midoriya. Agora, ambos com a aparência atual de quando voltaram. Esse momento único. Midoriya, antes, aqueles olhos que estavam ativos percebem a profundidade e a complexidade desse momento. Ele sente que aquilo que estava acontecendo era real, era do fundo do coração. Nesse momento, Bakugou se inclina com uma reverência e fala: desculpa por tudo. A chuva cai, os dois estão de frente um para o outro, rivais, porém amigos, com um histórico não tão maravilhoso quanto o de outras pessoas. Mas nesse momento, assim como há meses atrás, quando o Bakugou estava precisando mesmo que de uma luta, a profundidade cresceu, a amizade deles cresceu. E aqui ela cresce mais uma vez. Deku volta para os seus sensos. Seu olho, ele fica trêmulo. Tenta entender tudo aquilo que está acontecendo. E continua. Você, como portador do One for All, está seguindo os mesmos passos do All Might, do seu ideal. E essa não é uma escolha errada. Mas agora você se perdeu no meio do caminho. Alguns muros são grandes demais até para o All Might. O que você não pode fazer sozinho, nós vamos ajudar. Para superar o All Might, vou garantir a sua segurança, a dos civis e a dos refugiados. Vou vencer, salvando a todos, sem exceção. Essas palavras são profundas e principalmente demonstrando a mudança de personalidade do Bakugou, o amadurecimento e principalmente a admiração para o All Might e para o Midoriya, pois ambos estavam tentando lutar e vencer para salvar a todos, sem exceção.
E aí, naquele momento, Midoriya pensa: todos eles já estão anos-luz na minha frente. Ele caindo, ele fala: não consegue me acompanhar? Como pude dizer algo tão cruel? Me desculpe. No momento onde o Deku cai, Bakugou se move, assim como se moveu para ajudar o seu amigo, com Shigaraki, e assim como seu amigo se moveu para o ajudar durante aquele incidente meses atrás. Ele segura o Deku pelos braços e fala: relaxa. Nesse momento, todos em silêncio. Todoroki percebe a profundidade daquele momento. Ele sabe que aquilo tem um grande peso e significado. Os outros veem aquela cena, porém a Uraraka olha lá do fundo, enquanto a Momo responde a ela: primeiro problema foi resolvido, mas agora vai ser ainda mais difícil. Uraraka recebe aquela informação e responde: sim, como um agouro do que está por vir. E aí, nós temos uma escuridão. Acho que o tempo se passou. E então, ele começa a ver um brilho. E aí, alguém fala: ah, abriu os olhos. No 13º, ele tá acordando. Ah, que ótimo. Tá me ouvindo, Midoriya? E o Midoriya responde: sim. E nesse momento nós temos, finalmente, depois de vários tempos, a gente já tinha visto o rosto dela? Caramba, no atual momento, quase todos os civis já foram alocados nos abrigos. O que restaram são os grupos de vigilantes anti-heróis e extremistas que se uniram aos fugitivos em atos violentos. Rapaz! Mas esses vigilantes estão perdendo força e muitos já desistiram. Os extremistas estão em grande número, mas é fácil prever suas ações. A evacuação segue bem mais. Nós estamos lidando com essas duas facções. E aí, nós temos aqui de fundo, durante esse discurso, a UA, o novo prédio da UA, né? O Emergency Security System, que eu acho que é basicamente o sistema de segurança que foi implementado, que o diretor tinha falado pro Endeavor, né? Há muito tempo atrás. E falando desde aquela época lá do Gentle, né? E aí continua. Todos estão se esforçando para reverter a situação. E o trabalho que você fez aliviou o peso da polícia e de outros heróis. Ai, o Deku acorda, né? Essa é a UA? Aí o Zero: sim, a UA Barrier está ativada. E essa parede é só uma das suas múltiplas funções. Aí a Invisible Girl: quase desmaiei com a explicação do sistema de segurança. Dá até pra se conectar com o Shiketsu. E aí o Deku, olhando, um olhar perdido: quero retribuir os sentimentos da classe A, mas eu não posso voltar. E aí, um barulho, né? E todo mundo: que barulheira lá dentro? Então, temos várias pessoas dizendo: esse garoto não pode entrar aqui na UA. Nossa, mano, que protesto! O tal alvo do Shigaraki que todos estão falando é ele, não é? E aí o Deku percebe e já esperava aquela reação, aquela comoção. O Presenter Mike fala:
Ei, se acalmem! E aí, ei, não lembra que o diretor disse sobre como iriam garantir nossa segurança? Você ainda acredita nisso? É sério? Nós só deixamos nossas casas porque disseram que aqui era mais seguro. Por que estão trazendo uma bomba pra cá? Não precisa ser o Naiwei, certo? Se quer abrigo, procure outro. E então o Deco olha, dá a volta e vai saindo. Porém, a mão da Uraraka toca sua mão. Ele sente e ela fala: tá tudo bem. Ida e os outros tornaram isso possível. E aí, Bakugou tornou isso possível. Nós não vamos mais soltar a sua mão. E não vamos te deixar que te levem. Quando o herói está sofrendo, quem é que o protege? Sentimentos entrelaçados. E então, chegamos ao fim do capítulo 322. Meus amigos, que capítulo lindo! Que capítulo sensacional! Evolução de personagem, clima, toda a metáfora imbuída dentro dessas páginas. Fantástico, fantástico. Até mudei o modo de leitura para poder ficar algo mais poético, porque definitivamente esse capítulo é um dos melhores já escritos pelo Correio. Definitivamente. O nível de profundidade, o nível de quão fundo foi esse desenvolvimento do Bakugou principalmente. Esse capítulo foi do Bakugou e o próximo com certeza vai ser da Uraraka. Mas nós sabíamos que uma hora ou outra esse momento ia chegar. Uma hora ou outra eles iriam ter esse momento tete a tete, né, que o pessoal fala. Bastante interessante ver a forma como o Correio trabalhou tudo isso. Mas vamos fazer a nossa análise, não é mesmo? Nossa análise frame by frame. Temos aqui o começo do capítulo 322. O Deco, né, caindo ainda com o Ida. E ele pensa, cara, eu tenho que me soltar. Apesar de tudo, apesar de todos os momentos, a chegada do Ida ainda não tinha sido suficiente para convencê-lo. Então eles estavam na queda, né? O Midori ainda estava tipo sem forças. Eu não tenho como soltar. Eu quero soltar, mas eu não tenho como. Eu tô sem forças. Eu não aguento mais. O próprio corpo dele, a mente dele já estavam se entregando. E durante a queda, nosso querido Kirishima, meu amigo Kirishima, você é God. Aparou a queda de forma linda e maravilhosa, dando uma de Dio. E aí temos aqui a revelação de que o Midoriya influenciou, querendo ou não, a transformação do Kirishima. A gente já tinha visto lá na saga do... Acho que foi na saga do Overall, que foi revelado um pouco mais do background dele e que ele ficou impressionado quando foi falado sobre esse aluno que sem individualidade nenhuma mesmo assim correu para salvar, não é mesmo? E aí, tudo isso terminam, todo mundo chega, o pessoal fala, mas aí vem o momento, o crème de la crème do capítulo. Midori ainda é relutante, ele diz, eu queria muito, mas eu tenho medo. A Iwei está cheia de civis, então ele começa a falar suas motivações de o porquê que ele não quer voltar para a Iwei. Do porquê que ele precisa ficar longe, porque ele precisa agir sozinho. E nesse momento o Bakugou chega, cara. E então começa uma torrencial de sentimentos guardados, de evolução de personagem,
Bakugou começa a falar um histórico da vida deles dois, de como foi a relação deles. Todos estavam presentes vendo essa cena e percebendo que, cara, isso não é comum do Bakugou, isso nunca iria acontecer. Mas realmente, o momento pede e o Bakugou precisava daquilo. E ele falou, naquele momento em que eu me movi para te encontrar e te salvar do Shigaraki, quando eu fui espetado, quando eu fui dilacerado, foi o momento em que eu percebi que eu tinha muita coisa pra te falar. E aí, cara, ele faz um histórico de tudo que aconteceu na infância deles, de tudo. E o mais lindo, isso foi o mais interessante, você percebe que através de visualmente falando, a evolução de cada sentimento dele, ele começando a falar sobre ele se achar superior porque tinha uma individualidade e o Deco não tinha. E aí mostra eles como crianças. E aqui o mais interessante é que, além de mostrar a maturidade dos dois na época, né? Aqui também mostra sobre como a dor amadureceu e como ela foi se dissipando. Aqui ele fala, né? Tipo, eu não suportava, eu não te aceitava. Veio o primeiro momento, a não aceitação. Ele não aceitava a existência do Deco. Pelo simples fato dele não ter quirk. Pelo simples fato dele não ter nenhuma individualidade, nada o que fizesse ele considerável na frente do Bakugou como uma pessoa superior, digna de atenção. E aqui a não aceitação é a primeira fase. E ele fala: eu tentei te afastar, eu te atormentei. E aí vem a segunda fase, a negação. Não aceitou e agora negação é como se ele não aceitasse toda aquela realidade. Ele sentia que mesmo que ele estivesse com o quirk, mesmo que ele fosse superior em todos os momentos da vida dele, ele ainda se sentia inferior ao Midoriya. Não por um quesito de poder, mas um quesito de personalidade, um quesito de caráter, de como pessoa. Ele se via inferior. E essa dor foi amadurecendo. Ele tentou utilizar de outras formas para suprimir esse sentimento. Isso é normalmente o que acontece quando alguém faz o bullying. Bullying é uma coisa que, querendo ou não, está presente na vida de várias pessoas. Muitas delas conseguem aguentar, mas ficam com grandes danos para o resto da vida. Outras nem tanto. Outras acabam não resistindo e tem fins trágicos por conta disso. Mas aquele que pratica o bullying, ele utiliza da violência, ele utiliza de ferir o outro como uma forma de autoafirmação, de saber que ele é digno de fazer aquilo, de saber que ele é a pessoa que está certa por fazer aquilo, que aquela pessoa que está sofrendo, ela tinha que sofrer, porque ela estava chamando o sofrimento. Mas sabe o que é isso? Isso é somente uma forma de tentar suprir a raiva, o medo e a angústia dos traumas da própria pessoa que está praticando o bullying. Os traumas delas é como se ela não superasse, é como se ela não conseguisse reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer de que algo tem que ser mudado. Muitas vezes é um pai abusivo, muitas vezes é uma família destruída, muitas vezes até mesmo problemas relacionados à depressão. Então, são várias coisas que podem gerar essa motivação ao bullying. E esse sentimento de superioridade em relação ao próximo faz com que ele se sinta melhor, momentâneo, fictício, mas ele se sente melhor perante aquele que está sendo agredido. E aqui é justamente isso que passa pelo Bakugou. Ele estava tentando suprir essa angústia, esse sentimento, fazendo com que ele descontasse no Deco. Entendeu?
E aí ele fala, depois que nós entramos na UA, e aí continua tanto filosoficamente quanto também pelo desenho, que o rei mostra eles no colégio e agora na UA. Nada aconteceu como eu esperava. Todo dia entendia sua força e fraqueza, sua força e percebia minha fraqueza. Nesse momento é a aceitação. Bakugou começa a perceber, começa a entender tudo aquilo que estava acontecendo na mente dele. Começa a perceber que as suas ações eram más. Começa a perceber que tudo o que ele praticava era errado. Mesmo que apesar da visão dele ser ainda um pouco deturpada, se você for parar para pensar no começo da UA, mas foi a grande evolução. Os vários acontecimentos, né, o sequestro dele, a perca de poderes do All Might, a briga entre ele e o Deku no campo de treinamento, depois a revelação do quirk do Deku, até o momento de várias evoluções, até a chegada daquele momento onde ele se move sem pensar. Ou seja, ele se equiparou à pessoa que ele admirava, que ele renunciava. Ele renunciava à existência do Deku e naquele momento ele se fez um igual, porque ele agiu como o Deku agiria. E aí ele fala, dizer isso não vai mudar o que eu fiz, mas é do fundo do coração. Mano, nesse momento, o fato dele ter falado o nome do Deku. Ele falou o nome. E o primeiro nome do Deku não foi Midoriya, porque Midoriya é o sobrenome dele. Ele falou Izuku. É o primeiro nome. O nome dele. E aí, depois de tantos anos chamando de inútil, nerd de merda, de Deku, que era um apelido pejorativo que o Midoriya modificou em relação a tudo que eles estavam vivendo, ele fala, Izuku, desculpa por tudo. Quando ele se inclina, é como se tudo que aquilo tivesse acontecido, todos os acontecimentos, todas as tristezas, as lutas, as perdas, nesse momento ele reconheceu todo aquele caminho errado que ele veio percorrendo durante anos e anos, chegou nesse estado e ele fala, desculpa, reconhecimento e, acima de tudo, pedido de, arrependimento. Então você vê toda a evolução do quadro de relacionamento entre o Deku, o Midoriya e o Bakugou. Eles evoluíram bastante. As fases desse relacionamento foram passando, o amadurecimento foi chegando. E então nós temos o momento que é o pedido de desculpas. Isso, gente, é muito difícil. Muita gente não consegue se desculpar. E aqui ele fala, você está seguindo os passos do All Might. Você está fazendo tudo de acordo com como ele faria, mas existem coisas que nem mesmo o All Might consegue superar. E ele fala, por isso você não precisa fazer isso sozinho. Nós vamos te ajudar a superar o All Might. Por isso que o Midoriya, o André fala muito disso, o André sempre fala, o Midoriya, ele vai ser o maior herói de todos os tempos, porque ele vai ter a ajuda de várias pessoas, ele vai se juntar a todos, ele vai abraçar a todos e por isso é que ele vai conseguir superar tudo. E é realmente isso, cara. Eles vão ajudar o Midoriya a alçar um voo que ele nunca tinha alçado antes. E ele fala, eu vou garantir a sua segurança, a dos civis e a dos refugiados. E completa, eu vou vencer salvando a todos, sem exceção. Isso que ele fala é menção ao All Might e é menção ao Midoriya. A forma como eles trabalham. Porque, acima de tudo, o Bakugou era um fã do All Might. Ele queria ser como o All Might. Ele queria fazer as coisas como o All Might. E também ele era o rival e amigo do Deku. Então, tudo que ele faz, tudo que ele falou aqui é uma menção aos dois, ao respeito, ao grande respeito
que ele tem para os dois. E então o Midoriya percebe, e eu pensando que eles estavam anos luz de mim. Não, que eles não conseguiam me acompanhar, mas eles estão muito à frente de mim. Pode não ser em poder, pode não ser em habilidades, mas a cabeça, a maturidade, o crescimento pessoal tá lá na frente. E o Midoriya percebe que depois de todos esses dias, esses dias que ele passou trabalhando sozinho, ele percebeu quão imaturo ele é, quão imaturo ele foi em relação a tudo isso que aconteceu. Que não precisava ter feito tudo isso sozinho, mas foi necessário para o amadurecimento dele. Porque para chegar nesse momento onde o Midoriya aceita e percebe que tudo isso que passou, ele fez, foi bom, ele ajudou pessoas, mas ele poderia ter feito isso com as pessoas que ele ama. E aí ele chega, como pude ser tão cruel? Me desculpe. E ele cai, mas assim como antes, o Bakugou se move e vai ao auxílio do seu amigo. Rapaz. Mano, que capítulo, velho. Que capítulo. E aí nós temos a Uraraka lá vendo isso tudo no fundo. E tipo, esse foi um, mas vai ser ainda mais. E eles chegam na UA e nós temos a revelação de como é o sistema de segurança da UA, né? Como é esse negócio todo que mudou. E eles continuam entrando, né? E ela vai explicando a situação, a professora, falando o que aconteceu, as tensões e tudo mais. Mas assim que eles chegam lá na entrada, temos a revelação de um protesto. E eu entendo o protesto, porque querendo ou não é uma ameaça para todos que estão ali dentro. O Midoriya ele está sendo perseguido, o Midoriya ele está sendo alvo de uma perseguição muito ferrenha, principalmente por um grande número de pessoas. E é normal os civis sentirem isso, mas eles vão fazer algo sobre isso. Nesse momento onde eles veem, né, todo mundo apontando, não querendo a presença do Midoriya, ele, tá bom, eu entendo. E o Midoriya entende, você vê se você for perceber, é um sorriso, ele dá um sorriso amarelo. Ele, tipo, era esperado. Eu não sou bem-vindo aqui. E aí ele dá a volta. E nesse momento, a mão da Uraraka alcança a dele. Ele, vira a garota que ele gosta. Fala, tá tudo bem. Então a Uraraka fala, o Ida e os outros tornaram isso possível. Bakugou tornou isso possível. Nós não vamos soltar a sua mão e nem vamos te deixar que te levem. Quando um herói está sofrendo, quem é que o protege? Foi justamente o que ela falou meses atrás, quando ela estava abraçando o Midoriya, naquele momento de descontrole que ele teve com o Chicote Negro. E aí, nós temos o círculo conseguindo fazer o seu giro. E temos aqui o final do capítulo 322. E caros, eu quero ver como é que vai ser o próximo. Provavelmente vamos ter um baita de um discurso da Uraraka. E provavelmente vamos ter mais uma demonstração de como eles estão querendo ajudar o Midoriya a qualquer custo. Como eles estão realmente abraçando o Midoriya de volta e fazendo com que ele possa prosseguir na sua jornada ileso, né? Não ileso, mas com companhia, né? É um apoio que a gente vai ver e que talvez seja mais um dos grandes momentos que essa saga está trazendo para os leitores, não é mesmo? Então é isso, cambada. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo ficou relativamente um pouco mais longo do que o normal, mas vocês já sabem, né, gente? Boku no Hero sempre vai ser um pouco mais longo. Então,
Caso você tenha gostado, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. Então é isso, gente. Muito obrigado para você que chegou até aqui e até a próxima.